Um corpo se contorce e se dobra em formas inimagináveis, olhos brilham no escuro. Entidades sombrias surgem ao redor, imitando seus movimentos. Você gostaria de um chiclete? Numa pequena cidade litorânea na costa da Nova Inglaterra, a mais de 1 hora de grandes cidades, há pouco a fazer além de encarar as águas geladas do oceano, reunir-se na praia de pedras ou andar pelo calçadão. Para a maioria dos moradores dessa cidadezinha, a escolha é clara. Anos atrás, quando a cidade estava no auge do seu sucesso como destino turístico, visitantes vinham de todo o país, invadindo o calçadão como as gaivotas que se aglomeram em volta das barracas de comida em busca de uma batata frita perdida. Em seu auge, o calçadão ostentava um pequeno parque de diversões com uma montanha-russa e uma roda gigante, além de um fliperama com o que havia de mais moderno em tecnologia de videogames dos anos 80, várias barracas vendendo cachorros quentes e batatas fritas crocantes cobertas de gordura e sal, e o orgulho de muitos, uma loja de doces clássica e tradicional da cidade. Hoje, o fliperama está quase vazio, com raros jogadores tentando a sorte nas atrações agora consideradas vintage. O parque de diversões permanece, mas os brinquedos estão desbotados e descascados. As barracas seguem vendendo, mas as filas estão menores que antes. E no centro de tudo isso, a querida loja de doces está lutando para sobreviver. O preço dos imóveis à beira-mar subiu mesmo com a queda do turismo. E com as compras online dominando o mercado, bem, o dono da loja de doces mal consegue juntar dinheiro suficiente para não perder a casa. Neste dia em particular, o dono da loja está reabastecendo as prateleiras, com a porta escorada aberta para deixar entrar apenas o suficiente da brisa fresca e salgada do oceano, para manter a mente clara e o ânimo em alta. Está cada vez mais difícil manter o jeito alegre pelo qual ele é conhecido, vestir todos os dias seu terno listrado de vermelho e branco e sorrir para os poucos turistas que aparecem na loja. Mas mesmo assim, ele continua firme, ele ama essa lojinha e vai continuar segurando firme até não restar mais nada para segurar. Ele enche potes de vidro com doces coloridos, coloca caixas de saltwater taffy nas prateleiras e posiciona blocos de fudge na vitrine ao lado do caixa. Enquanto isso, ele pega uma amostra de cada produto, um docinho aqui, um pedaço de fudge ali, para manter a energia. Ele jamais venderia algo que não tivesse testado antes, sempre oferecendo o melhor aos poucos clientes que ainda tinha. Especialmente nesta época do ano, à medida que o ar fica mais frio e os dias mais curtos, a luz do sol se torna um bem limitado enquanto o verão dá lugar ao outono. Por isso, o homem mais velho se surpreende ao ouvir uma batida na porta da loja. Ele se vira e vê um entregador com vários pacotes, o que é estranho, pois não lembra de ter encomendado nada. O entregador explica que os pacotes são amostras de uma empresa de doces em ascensão, especializada em chicletes inusitados. Eles estão fornecendo amostras para uma variedade de pequenas empresas de doces, assim como para grandes lojas de varejo, a fim de realizar uma pesquisa de mercado. Segundo o entregador, esses sabores são exclusivos e não existem em outro lugar. A promessa de um produto novo e exclusivo para atrair novos clientes é bastante empolgante para o lojista. Ele, sem pensar 2 vezes, assina os pacotes e os leva para dentro. A loja já vendeu algumas variedades de chiclete ao longo dos anos: menta, canela, frutas e até chiclete de pegadinha que deixa a língua da pessoa preta quando ela mastiga. O que há de tão único nesse chiclete? Ele está decidido a descobrir. Ao abrir as caixas, o lojista encontra embalagens coloridas que geralmente parecem com qualquer outra de chiclete. Mas ele rapidamente percebe uma diferença em comum: os nomes dos sabores. Cada um deles começa com a frase, tem gosto de, o que é uma escolha de branding bastante inteligente, mas os próprios sabores são estranhos. Ele pega o primeiro pacote e lê o rótulo, franzindo a testa em confusão. Tem gosto de juventude. O que isso poderia significar? Para um doce desses de novidade, esse chiclete é inusitado até demais. Ele nunca vende um produto sem antes testar. Assim, desembrulha o chiclete rosa brilhante e coloca na boca. A primeira coisa que ele percebe é o sabor, uma doçura avassaladora com um toque de nostalgia. Tem gosto de algodão doce, mas não de qualquer algodão doce. Tem gosto do algodão doce que ele saboreava quando menino, exatamente neste calçadão, um sabor que não experimentava há 60 anos. De repente, ele percebe que seus olhos começam a doer. Ele tira os óculos por um momento e fica chocado com o que vê. Tudo claramente sem a ajuda das lentes. Sua visão está como na juventude, antes da idade borrar as bordas de tudo ao seu redor. As dores nas articulações cessaram e ele sente uma súbita energia, vontade de correr, pular e bater os calcanhares.
Ele corre até o espelho do banheiro, esperando ver seu rosto mais jovem refletido. Não, ele ainda parece o mesmo, mas se sente décadas mais jovem. Sua mente gira e ele não consegue pensar em nada além de rir. E este chiclete? Deveria ser impossível, mas esse pedaço realmente tem gosto de juventude. Este pode ser o produto que vai salvar a loja. O efeito revigorante dura, ao todo, cerca de meia hora, mas durante essa meia hora, o lojista se sente mais otimista do que esteve em muitos anos. A sensação continua mesmo após o efeito do chiclete passar. Mas quais outros sabores ele recebeu? O entregador trouxe 3 caixas, e quanto às outras 2? Ele abre a segunda caixa e pega um pacote. Tem gosto do que a mamãe fazia. Isso é ainda mais vago que o primeiro. Após a experiência anterior, ele está ansioso para saber o que isso significa. Ele desembrulha um pedaço, observa sua cor marrom clara e coloca na boca. Assim que começa a mastigar, o sabor explode em sua língua, levando-o de volta mais uma vez à sua infância. Manteiga dourada, açúcar, gotas de chocolate, um toque de baunilha. Não pode ser. Mas é. É a receita de biscoito com gotas de chocolate da mãe dele. Como os fabricantes conseguiram recriá-la tão perfeitamente? O sabor logo desaparece e, ansioso para confirmar se foi real, ele pega outro pedaço. Este tem um sabor completamente diferente. Panquecas de mirtilo iguais às que sua mãe fazia nas manhãs de domingo, com xarope e manteiga derretida. Este é o chiclete mais incomum que existe. Em todos os seus anos vendendo doces, provando toda inovação ou novidade diferente, ele nunca imaginou que poderia ser assim. No terceiro pacote, ele abre a caixa e encontra embalagens pretas com uma escrita vermelha assustadora. O texto dizia: "Tem gosto do seu pior pesadelo." O lojista sente um arrepio percorrer sua espinha, suas mãos tremendo de nervoso enquanto ele desembrulha um pedaço do chiclete preto como breu. Mas ele não consegue se controlar. Ele precisa satisfazer sua curiosidade para descobrir qual é o gosto dos pesadelos. Ele coloca o pedaço na boca e começa a mastigar. Inicialmente, ele quase se decepciona. Não tem muito gosto de nada, é vagamente doce, quase cremoso, como terminar um copo de leite morno antes de dormir. Mas enquanto mastiga, a loja ao seu redor começa a ficar turva e distorcida, as luzes se apagam até que ele esteja em pé no escuro. Os pelos dos braços dele se arrepiam e ele fica tomado pela sensação de que há olhos cravados em suas costas. Tem algo aqui e está observando ele. Ele se vira rapidamente e não encontra nada ali. Espere, o que é aquilo? Uma sombra passa rápido pelo canto do olho e entra na sala de armazenamento dos fundos. Mesmo sem querer, seus pés o conduzem à sala, seguindo a sombra. A porta do depósito está fechada. Ela não estava fechada antes, algo a fechou quando entrou rapidamente. E está lá dentro agora, esperando por ele. O estômago dele revira enquanto sua mão alcança a maçaneta, girando-a centímetro por centímetro. Seus nervos gritam para que ele pare, para que se vire e fuja. Mas como se estivesse preso em um pesadelo, seu corpo se recusa a obedecê-lo. Seu corpo empurra a porta, que se abre com um rangido pronunciado, e ali, na escuridão, 2 olhos vermelhos brilhantes o encaram. O coração do lojista dispara, e num instante de lucidez, ele cospe o chiclete. De repente, os olhos brilhantes desaparecem. As luzes se acenderam novamente, e o pesadelo acabou. Ele opta por não vender esse sabor e guarda a caixa nos fundos do depósito. Em breve, seus 2 novos sabores nostálgicos de chiclete mágico. O chiclete chama a atenção da Fundação SCP, que após pagar ao homem dinheiro suficiente para manter a loja aberta por um bom tempo. Chamam isso de recompensa pela descoberta, levam as amostras de chiclete sob custódia e lhes dão a classificação SCP-1200. A designação SCP-1200 se aplica a todas as unidades de chiclete distribuídas sob a marca Tem Gosto de Chiclete. Pacotes desse chiclete foram encontrados em vários supermercados e lojas de conveniência pelos Estados Unidos, aparecendo aparentemente de forma aleatória. Cada pacote de chiclete exibe um logotipo que identifica o fabricante só como a fábrica. Sempre que um sujeito humano mastiga ou masca um pedaço desse chiclete, um certo efeito anômalo ocorre. Esse efeito varia dependendo da cor e do sabor do chiclete em questão. Atualmente, 83 sabores do SCP-1200 foram identificados e catalogados. Engolir o chiclete não parece produzir nenhum efeito anômalo adicional.
Além disso, ao contrário do que certas informações populares erradas podem dizer, esse chiclete, ou qualquer chiclete na verdade, não permanece no trato digestivo por 7 anos. Os 83 sabores registrados podem ser encontrados no SCP-1200-EKV, que infelizmente não consegui obter durante minha pesquisa sobre o SCP-1200. O arquivo oficial traz uma lista parcial desses sabores. Embora eu preferisse realizar uma análise mais abrangente, isso ao menos fornece um pouco de contexto adicional valioso para o produto anômalo. Então, vamos revisar alguns dos sabores mais memoráveis do SCP-1200 e seus efeitos registrados em sujeitos de teste humanos. SCP-1212 é um sabor de chiclete de cor verde-limão, que curiosamente se chama tem gosto de limões. Quando um sujeito humano mastiga esse sabor, sua percepção gustativa é alterada pelas próximas 28 horas. Não importa o que a pessoa coma nesse período, tudo terá gosto de limão. É estranho, mas não faz mal, a menos que a pessoa realmente odeie o sabor de limão. Após o período de 28 horas, todos os alimentos voltam ao seu sabor original. SCP-1215 é um sabor amarelo brilhante. Tem gosto de luz do sol. Quando um sujeito de teste consome esse sabor, ele se torna luminescente, emitindo mais de 40.000 lux de luz branca. Esse efeito, embora seja desconcertante de presenciar, não causa nenhum dano ao sujeito que o apresenta. A luminescência do sujeito dura cerca de 20 minutos em intensidade máxima e depois diminui gradualmente, desaparecendo totalmente em mais 4 minutos. Você deve ter notado que esse sabor é muito mais abstrato do que tem gosto de limão. Bem, daqui em diante eles só ficam mais estranhos. O próximo sabor detalhado no arquivo do SCP-1200 é o SCP-1229, tem gosto de cubo mágico. Assim como o cubo que lhe dá nome, esse sabor é multicolorido, quadriculado em branco, laranja, verde, vermelho, amarelo e azul. Quando um sujeito consome esse sabor, seu corpo adquire uma propriedade única pelos próximos 216 minutos. Durante esse período, o sujeito será capaz de reorganizar segmentos do próprio corpo, tanto internos quanto externos, à vontade. Isso não tem impacto na saúde ou no conforto do sujeito, mesmo ao reorganizar ossos, músculos e órgãos vitais. Essas alterações geram mudanças secundárias no corpo, que compensam os movimentos. Infelizmente, isso significa que a primeira pessoa a testar esse sabor nos testes da Fundação SCP não conseguiu retornar seu corpo à orientação original antes dos 216 minutos se esgotarem. Ela não resolveu o enigma e agora a mão esquerda e a direita ficaram permanentemente trocadas. O próximo sabor incluído no arquivo é o SCP-120.030, um chiclete azul escuro, que é descrito como tendo gosto daquilo que foi esquecido. O que isso poderia significar? Isso significa que, ao mastigar esse sabor, 6 entidades humanoides corpóreas aparecerão perto do sujeito de teste. Essas entidades não parecem ser sencientes e seu único comportamento é imitar as ações e a fala do sujeito e de quaisquer outros humanos na área, como guardas e pesquisadores. Essas entidades ficam por 6 dias antes de sumirem, deixando um líquido homogêneo. A análise revelou que o líquido era uma mistura de materiais orgânicos, partículas de ferro e tinta acrílica. SCP-120.058 é um sabor particularmente curioso. Este chiclete branco tem gosto de vida após a morte. Ao mastigar, um exoesqueleto cristalino poliédrico se forma ao redor do sujeito. Uma vez formado, ele levita a 1,3 metros do chão. Durante o primeiro teste, esse objeto permaneceu inerte por um período de 62 dias. Quando os 62 dias se passaram, o exoesqueleto se quebrou, deixando o sujeito para trás e completamente ileso. Ele relatou ter sido levado a um prado verde, onde encontrou seu irmão mais novo, após ser entrevistado sobre sua experiência na estrutura. Isso foi especialmente curioso considerando que o sujeito não tem nenhum irmão registrado, vivo ou morto. Outro aspecto notável desse sabor é a semelhança dos seus efeitos com o SCP-1511 estruturas cristalinas que transferem prisioneiros enquanto lhes mostram algum tipo de bela e falsa vida após a morte. O único outro sabor no arquivo é o tem gosto de sombra da lua, um chiclete vermelho testado uma vez em uma pesquisadora. Após ela terminar de mascar o chiclete, vários organismos leporinos translúcidos e incorpóreos surgiram das paredes da cela onde a pesquisadora estava. Durante todo esse processo, a pesquisadora afirmou não ver as entidades, nem sentiu quando elas se aproximaram dela, a alcançaram e penetraram em seu corpo. As gravações do incidente não captaram as entidades. 11 dias após o experimento, a pesquisadora foi encontrada morta.
Apesar de não haver ferimentos visíveis, a causa da morte foi exsanguinação. Este é o único registro de fatalidade resultante de uma amostra do SCP-1200. Há indícios de ligação entre esse sabor de chiclete e o SCP-1284, mas ainda não consegui determinar sua natureza. Em 20 de fevereiro de 2003, a Fundação SCP estava conduzindo uma investigação completamente não relacionada ao SCP-1200. A natureza exata dessa investigação original foi censurada no arquivo, mas seja lá o que for, é irrelevante para o assunto em questão. O que importa não é a investigação, mas o que eles descobriram por acaso. Operativos da Fundação encontraram uma instalação secreta dedicada à produção de sabores esquecidos. Ao entrar na instalação, a Fundação encontrou uma linha de montagem e 28 entidades anômalas no local. Parece que essas entidades, chamadas de SCP-1200-A, fazem parte da força de trabalho da empresa. As instâncias de SCP-1200-A são entidades humanoides animadas cuja fisiologia é composta principalmente de ferro forjado. São cobertas com várias camadas de tinta, geralmente em branco, azul claro ou amarelo. As camadas de tinta estão gastas, desbotadas, descascando e o metal abaixo já começa a enferrujar. Seja quando for que foram feitas, já faz algum tempo e elas caíram em um estado de abandono. Cada exemplar não possui traços faciais em sua cabeça, e a única característica presente é uma grande abertura circular, que parece funcionar um pouco como uma boca. Além de revelar a instalação e seus trabalhadores anômalos, a descoberta trouxe à Fundação nova compreensão sobre a produção do sabor, tem gosto de chiclete. O quadro que isso traçou foi bem preocupante. Quando as instâncias do SCP-1200-A não estão contidas, elas tentam coletar cadáveres humanos recentemente falecidos e transportá-los para a instalação de produção. Se permitirem, eles recolherão esses corpos de covas recém-abertas ou necrotérios mal vigiados e os levarão para a instalação. Lá, uma instância do SCP-1200-A pegará um dos cadáveres escolhidos e começará a regurgitar tinta, matéria biológica e pequenos pedaços de ferro na boca do corpo. Peço desculpas pela imagem repugnante, mas simplesmente não há uma maneira agradável de descrever esse processo. A instância repetirá esse processo por várias semanas, até que o corpo comece a se liquefazer sob a influência da matéria que a entidade injetou nele. O processo só cessa quando o corpo começa a se liquefazer, eventualmente restando apenas um líquido espesso e homogêneo, que desaparecerá repentinamente logo em seguida. Como ele desaparece e para onde vai é desconhecido, mas posso fazer um palpite desagradável. A análise química identificou esse líquido como a substância que compõe 80% da amostra de tem gosto de coisas esquecidas. Parece que esse sabor específico de chiclete e o Soylent Green têm um ingrediente-chave em comum. Pessoas. Nenhuma outra instalação foi encontrada até agora, então não se sabe se outros sabores de chiclete têm ingredientes principais tão macabros. Após a descoberta desta instalação, a Fundação cruzou seus arquivos de comunicação em busca de possíveis menções a esta instalação ou a instalações semelhantes. A investigação revelou uma ligação telefônica relevante nos arquivos. A ligação ocorreu em 2 de junho de 1999 de um telefone público a cerca de 2 quilômetros da instalação descoberta em 2003. A gravação contém apenas uma voz masculina não identificada e uma transcrição do conteúdo da ligação está incluída. Herrick, aqui é o Davis. Terminei tudo com os psicopops aqui. Redirecionamos a produção para o local que você queria. Não houve nenhum problema lá? A gosma deve chegar em breve. Sobre o outro pedido, Morton achou algumas nanocolmeias em Budapeste. Vou amanhã. Elas devem servir para sua tarefa após alguns ajustes. Garanta que não terei problemas com o pagamento desta vez. Se seus contatos na fábrica não ajudarem, procuro outra pessoa. Te ligo em 2 semanas. Qualquer descoberta e apreensão de instâncias do SCP-1200 deve ser realizada pela FDA sob o título 21 do CFR. Uma vez que as instâncias estejam sob posse da FDA, essas amostras serão substituídas por duplicatas não anômalas e os originais devem ser transferidos para o sítio 197 da Fundação. As instâncias do SCP-1200-A não necessitam de alimento ou oxigênio para sobreviver, e, portanto, devem ser mantidas contidas em recipientes individuais reforçados, que são armazenados na ala ITL-1 do sítio 197. 2 dias após a desmontagem da base do SCP-1200-A, a Fundação SCP recebeu uma série de pacotes. Esses pacotes foram entregues a várias instalações e todos continham a mesma coisa, um novo sabor de chiclete, até então não documentado.
Esse chiclete era completamente incolor e a embalagem dizia: tem gosto de normalidade. Os indivíduos de teste que mascaram o chiclete relataram ausência de sabor e nenhum efeito anômalo. Parece que os criadores do Tem Gosto de Chiclete perceberam a investigação da fundação e decidiram criar um sabor personalizado ou a ausência dele para a organização. Ainda não se sabe quem são os altos executivos da empresa ou os criadores do chiclete. Infelizmente, a pista esfriou por enquanto. Mas não perca a esperança. Podem haver mais instalações aguardando ser descobertas. Mantenham esse sonho vivo, investigadores, e não deixem que eu estoure a bola de chiclete de vocês. Entenderam? Vocês gostam de chiclete? Há uma razão para eu ser pesquisador e não comediante. Veja o Patreon do Dr. Bob e seja um pesquisador júnior hoje.